temor do Senhor salva, assim como máscara salva. Sabia disso? Um pastor, irmãos, muito conhecido nos Estados Unidos, ele foi num dos presídios dos Estados Unidos visitar um grande líder também, que não era pastor, mas um grande líder religioso. E esse pastor, então, ele não entendeu muito bem por que esse líder chegou aonde chegou, no fundo do poço, numa penitenciária. E aí esse pastor, então, foi fazer essa visita a esse líder, e chegando lá, ele conversou, deu uma palavra, de consolo, mas falou: olha, eu tenho uma dúvida, posso te perguntar? E esse líder falou: pode sim. Você não acredita em Deus? Eu acredito. Mas você não pregava a palavra? Sim. E como que você veio parar aqui? Pastor, muitas pessoas estão lá na igreja, conhecem a Deus, servem a Deus, conhecem o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus fará, mas muitos não temem o nome de Deus. Eu deixei de temer o nome de Deus. Mesmo conhecendo Deus, mesmo servindo Deus, mesmo conhecendo a igreja, conhecendo a eclésia, conhecendo a eclesiologia, conhecendo o sistema, conhecendo tudo isso, eu deixei de temer a Deus. No momento que eu deixei de temer a Deus, eu vacilei. E quando eu vacilei, é onde eu vim parar aqui, onde eu estou hoje. E aí então, meus irmãos, nós tiramos uma grande lição. Será que nós estamos temendo a Deus? Ou nós servimos a Deus, nós amamos a Deus? Porque aquele pastor que teve essa grande dúvida, perguntou também para ele: mas você não ama Jesus? Você não ama Jesus? Você não ama Deus? Como que você veio parar aqui? Eu amo, pastor, mas me faltou temor. E nós vamos então meditar, refletir nesta palavra que é tremenda. E eu afirmo, irmãos, categoricamente, muitas pessoas lotam igrejas, mas não temem a Deus. Não têm o temor de Deus. Porque se tivessem o temor de Deus, as suas vidas eram santificadas a Deus. Porque quando nós tememos a Deus, nós buscamos santificar as nossas vidas a Deus. Amém? O pastor voltou, o chicote estralou. Não, irmãos, não é chicote não. Isso aqui é palavra de vida. Palavra de vida. Repita comigo: palavras de vida. Palavras de vida. Irmãos, dura coisa é quando nós estamos num determinado lugar para fazer determinada coisa, e quando chega a nossa vez, a pessoa fala assim: faltou o documento tal. Não, mas está aqui o número, eu tenho cópia aqui. Não, faltou o original. Puxa vida, mas ninguém me falou. Está vendo? Dura coisa, irmãos, vai ser chegar lá no céu, diante do trono de Deus, o grande trono branco de Deus, onde haverá o grande julgamento do nosso Deus, e você chegar e falar assim: mas ninguém me falou. Então você não vai poder falar isso, não é? Porque nós estamos falando não para gerar medo, mas para gerar temor. Temor, temor e temor. Precisamos temer a Deus, igreja. É o que vamos meditar aqui hoje, nesta noite. Aleluia. Existem muitos cristãos também, meus irmãos, que não temem a Deus, e muitos fazem o papel do papagaio. Conhece o papagaio? Ou o louro? O que o louro faz? Repete. Quem já viu o louro cantando corinho aqui? Eu já vi. Tu tens e tu és a minha vida. Verdade. O presbítero ensinou o louro dele a cantar: Santo Espírito enche a minha vida.
Muitos cristãos têm a síndrome do louro, a síndrome do papagaio. Repetem por repetir, mas não temem a Deus. E nós precisamos temer a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos, vamos repetir essa palavra? Insensatos, desprezam a sabedoria e a disciplina. Ninguém quer ser disciplinado. Certa vez eu fui disciplinado na escola, irmãos. Mas a diretora foi uma bênção. Que ela não me deu o gancho lá. Eu estava bagunçando na sala de aula. Mas era coisa de criança mesmo, bagunçando, falando alto. E a professora estava irritada. E ela chegou bem assim no meu ouvido. Olha, né, as professoras que estão aí, ó a perspicaz, né? Chegou bem quietinho no meu ouvido assim: Dirceu, a diretora quer falar com você. Mas numa voz, Davi, de quem você vai ganhar um presente. E aí eu, opa, é comigo. Cheguei na diretora, aqui no Biondo, irmãos, aqui no Biondo. Cheguei lá na sala da diretora. A diretora: muito bem, hein, seu Dirceu? Não está deixando a aula, né? A professora da aula está conversando alto, né? Fiquei envergonhado, irmãos. Você acha que eu gostei de ser disciplinado? Não, mas parei de conversar na sala de aula. Sabe que negócio de adolescente, né? Sexta série, saindo do primário, indo, né, naquela época, né? Ginásio, aquele negócio. Parei. Nós não gostamos de ser disciplinados, mas a disciplina, ela serve para quem é sensato. O insensato não aceita disciplina. O que é insensato? Atos que são contrários ao bom senso. Isso é insensatez. Furar um farol vermelho, insensatez. É um ato que você pratica, ou você não pratica isso, né? Amém? Nem eu. É uma insensatez. Você passa o sinal vermelho, você pode levar uma multa, causar um acidente, um atropelamento. Insensatez. Quer outro exemplo de insensatez? Jogar lixo no chão. Eu sei que você não joga lixo no chão. Quando você está chupando uma bala, eu sei que você coloca o lixo na onde? No bolso. Quando você está tomando um refrigerante no seu carro, uma coca bem geladinha, você acaba de tomar a coca geladinha, sabe o que você faz com a latinha? Abre o vidro e coloca no saquinho aqui, ó, do lado. Abre o vidro para entrar um ventinho, porque não tem ar-condicionado. E coloca aqui, ó. Não é isso que você faz? Quer outro exemplo de insensatez? Quando você está escovando os seus dentes, se a sua torneira não for aquela automática, não sei como é que chama, se é automática, se é elétrica, se é sensor, né? Se ela não for desse tipo, eu sei que você deixa a torneira fechada quando você está escovando os dentes. Sim ou não? Sim, isso é sensatez. O insensato é aquele que sabe o que tem que fazer, mas o ato dele é contrário daquilo que ele faz. Isso é insensatez. É o que Salomão, o pregador, o Coelet, né, em hebraico, o pregador, ele fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E nós estamos falando todas as segundas e quintas-feiras, né, sobre provérbios, meditando nesse livro tão maravilhoso, que eu sei que o presbítero Paulo gosta muito. Ele já falou aqui, né, testemunhando. E então Deus deu essa visão para nós estudarmos. E eu peço a vocês, irmãos, ouçam os vídeos. Mas não ouça só o início e o fim, não, ouça inteiro. A gente às vezes assiste uma série aí longa, né, e não perde um suspiro. Quando vai, né, para a cozinha, você dá o pause. Então veja esse vídeo de 5, 6, no máximo 8 minutos. Não porque é o pastor ou porque é o pastor que está falando, mas medite na palavra que o pastor está dizendo. Para que seja alimento para a sua vida. Para que seja vacina para a sua vida espiritual. Não pegar um vírus chamado pecado. Meus irmãos, Provérbios então,
ele tem ensinamentos impactantes que nos confrontam. Outra coisa que o ser humano não gosta é de ser confrontado. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta, mas a palavra de Deus nos confronta diretamente quando nós somos sensatos. Porque o insensato, ele nunca vai ser confrontado por nada, porque ele é insensato. Na psicanálise tem uma frase, irmãos, da diferença, né? Do louco e do psicótico. Que como é que fala aquele? De louco e não sei o que, cada um tem um pouco, né? Oi? Médico e louco, né? Cada um tem um pouco. Mas fala da diferença entre o louco e o psicótico. O louco, ele imagina um palácio na sua mente. O psicótico, ele imagina o palácio e mora nesse palácio. Isso é o psicótico. E para a psicologia, o psicótico não tem retorno. Não tem retorno. Porque ele só não imagina o palácio. Ele mora no palácio. Ele vive nesse palácio. Por isso, então, meus irmãos, a palavra do Senhor nos confronta. E se nós somos pessoas sensatas, nós vamos gostar. Nós vamos falar igual o pentecostal. Bate, Javé. Bate, Senhor. Porque eu quero ouvir, eu quero aprender. Eu quero melhorar. A palavra do Senhor emana através do Espírito Santo em nossos corações, quando nós somos pessoas sensatas. Muitos permanecem indiferentes à palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus. Mas essa atitude não muda nada, não muda nada. O amor, a justiça de Deus e o desejo de que Ele tem, de que ninguém se perca. Deus é tão amoroso, tão bondoso, mas tão justo, que Ele fala, e Ele quer vencer você, a mim, pela exaustão, pelo cansaço. E quando nós cansarmos de ouvir, Jesus me ama, aí eu me rendo a Jesus, aí os anjos tocam trombeta, e Deus, lá no céu, uma festa grande lá no céu, porque a palavra diz lá em 2 Pedro 3,9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer que ninguém pereça, Ele quer que todos se arrependam. Por isso então, meus irmãos, temer ao Senhor, preste atenção, temer ao Senhor não é ter medo de Deus. O temor do Senhor é um profundo respeito. Olha só, o temor do Senhor é um profundo respeito e reverência a Deus. O temor do Senhor é atribuir a Deus o lugar de honra em nossas vidas. Quando eu temo a Deus, Deus ele tem um lugar de honra na minha vida. Temer a Deus é adorar a Deus com louvor apaixonado. É louvar ao Senhor com ações de graças contínua. Como o salmista diz, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Isso é temor, é respeito, é dar a Deus o lugar de honra na nossa vida. Assim como quando alguém vai na nossa casa, a gente dá o lugar de honra para aquela pessoa. A gente quer o melhor, quer receber bem. Meus irmãos e minhas irmãs, temer a Deus não é ter medo. É amar a Deus, é respeitar a Deus, é atribuir a Deus um lugar de honra nas nossas vidas. Segundo ponto, temer ao Senhor é honrar o que Deus honra. Quando eu temo a Deus, eu honro o que Deus honra. Isso é profundo, irmãos.
Isso é profundo, que nos confronta diretamente. Principalmente na nossa sociedade consumista, na nossa sociedade ultramoderna, né? Porque não é mais pós-moderna. 1950, sociedade moderna, né? 1980, indo para 90, pós-moderna. E aí ficou um bom tempo na pós-moderna. Ano 2000, sociedade ultramoderna. E já passou da ultra já. Na nossa sociedade, saber que temer a Deus é honrar o que Deus honra, é um confronto muito grande. Você consegue imaginar o que Deus honra? Eu sei que você consegue imaginar. Isso é temer a Deus. Quando eu honro o que Deus honra. Quando honramos tudo aquilo que Deus honra, iremos amar o que Ele ama. Iremos honrar o que Ele honra. E em contrapartida, vamos detestar o que Ele detesta. Vamos fazer do interesse de Deus o nosso interesse. Temer a Deus é honrar o que Ele honra, é amar o que Ele ama, é detestar o que Ele detesta. O temor verdadeiro ao Senhor produz medo. Medo, presta atenção, não de Deus. O temor verdadeiro ao Senhor produz medo e pavor de ofender a Deus. Você não sente isso, querido, querida? Puxa vida, eu vou fazer algo aqui, eu vou ofender a Deus. Não posso fazer, eu vou ofender a Deus. Aí aquela briga interior. E aí, meus irmãos, a gente entende muito bem nos desenhos do Tom e Jerry. Não sei se você já assistiu. Que tem um diabinho de um lado e um anjinho do outro. E aí o diabinho fica lá cutucando, faz, e o anjinho fica lá, não faz. Temer a Deus, meus irmãos, é detestar o que Deus detesta, é fazer do interesse de Deus o nosso interesse, é ter medo, pavor de ofender a Deus. Eu não quero ofender a Deus. Deus é longânimo. Eu vou ofender a Deus, nós vivemos numa época de graça. Quando eu ofendo a Deus é a mesma coisa de eu esbofetear a cara dele, ou o rosto de Deus, como fizeram com Jesus. Quando eu peco contra Deus, eu estou esbofeteando o rosto de Jesus, e eu dou de um lado, e eu dou de outro. Eu fiz assim de força, irmãos, para você sentir que é isso que nós fazemos, quando a gente peca contra Deus. Mas o Senhor está ali, de braços abertos. Ele não vai nos castigar porque a gente peca contra Ele, não vai. Esse pensamento, meu irmão e minha irmã, de que eu pequei contra Deus, Deus vai me castigar, não vai castigar. Você vai sofrer a consequência do seu pecado, porque se Deus resolver te castigar, você é fulminado na hora. É por isso que nós vivemos na graça, é a graça de Deus. A graça, ela abunda, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós estamos esbofeteando o rosto de Deus quando nós erramos. Então temer a Deus, meus irmãos, é ter pavor de ofender a Deus. E essa atitude nos impede de pecar contra Deus. Provérbios 16, versículo 6. Pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Provérbios 16, 6. Pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Percebem então, irmãos, porque muitas vezes nós esbofeteamos o rosto do Senhor, porque nos falta temor. Quando eu falo, coisas que desagradam a Deus, quando eu faço coisas que desagradam a Deus, eu estou então ofendendo a Deus, e está me faltando temor, porque quando eu tenho temor de Deus na minha vida, eu vou me afastar do mal. Pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal.
Temer ao Senhor é honrar o que Ele honra, amar o que Ele ama. Temer ao Senhor é ter pavor de pecar contra Deus. É ter pavor de errar. Temer ao Senhor é detestar aquilo que Deus detesta. Nós entendemos então perfeitamente, meus irmãos, por que no século XVIII, grandes avivalistas fizeram tantas coisas. Eles temiam profundamente a Deus. Cidades inteiras, todos os bares foram fechados na Inglaterra, todos os cabarés foram fechados, em muitas cidades da Inglaterra. E certo viajante chegou numa determinada cidade, ele queria dar uma molhada na goela, e ele perguntou para alguém: aqui não tem bar não? Aí a pessoa respondeu: não, que passou um homem aqui chamado Charles Finney, e toda a cidade se converteu, e até a economia da cidade mudou, por conta do temor a Deus. O temor a Deus nos impede, irmãos, de errar contra o nosso próximo, contra Deus, porque quando a gente erra contra o próximo, a gente erra contra Deus. Por último, meus irmãos, o temor do Senhor é a manifestação do Espírito Santo. Veja que nós pregamos muito tempo sobre o Espírito Santo, sobre o fogo do Espírito Santo, que precisamos desse fogo, que o fogo do Espírito Santo nos leva para próximo de Deus, nos dá poder dos altos céus. Livro de Joel ali, né? Os jovens vão sonhar, é assim que fala? Ou é o contrário, os velhos vão sonhar e os jovens vão ter visão, é assim? Através do Espírito Santo. E nós vemos, meus irmãos, por que muitas vezes falta o fogo do Espírito Santo na igreja hoje. Porque a igreja não está temendo a Deus. O temor do Senhor é a manifestação do Espírito Santo. Quando eu temo a Deus, eu sempre vou pensar se os meus atos, as minhas atitudes, se o meu amor dedicado a Deus está contento de quem? Ao meu contento? Não, ao contento de Deus. Esta verdade, meus irmãos, é registrada lá em Isaías, capítulo 11, versículos 2 e 3. Quando o profeta, então, ele faz uma profecia citando Jesus. E nós sabemos que nós precisamos imitar quem? Jesus. Assim como Paulo falou, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o temor do Senhor é a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja. Isaías capítulo 11, versículos 2 e 3. Do trono de Jessé sairá um rebento, Jesus, e das suas raízes um renovo, Jesus. Repousará sobre ele o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Glória a Deus. Eu vibro, meus irmãos, com isso aqui. Eu vibro. Quando eu estava estudando para pregar para vocês sobre temor, eu falava com a Esther, conversava com a Esther constantemente, ali trocando figurinhas teológicas. E ali então eu vibrava, meus irmãos, porque é como que a luz brilhasse assim, e a gente começa então a entender perfeitamente porque muitas pessoas conhecedoras do Evangelho se afastam de Deus, porque perderam o temor a Deus. Continuam amando a Deus, continuam conhecendo a palavra melhor do que muitas pessoas que estão aqui hoje presentes, né? Eu mesmo, muitas pessoas conhecem a Bíblia muito mais do que eu e hoje estão afastadas. Nós entendemos perfeitamente. Não basta conhecer, não basta você amar a Deus, não basta você ser batizado, não basta você ter tido várias experiências com Deus, mas nós precisamos temer a Deus todos os dias, porque quando nós tememos a Deus, nós amamos o que Deus ama,
nós honramos o que Deus honra, nós damos a Deus um lugar de honra na nossa vida, nós temos pavor de pecar contra Deus, porque nós sabemos que nós iremos entristecer a Deus. O espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Olha só, meus irmãos, o que o profeta está falando de Jesus aqui. Ele está dizendo que o espírito de temor tomará Jesus, o renovo, o rebento. Olha só o que o profeta está profetizando através do Espírito Santo, que Jesus ele vai se deleitar no temor do Senhor. Aleluia. Sabe o que é se deleitar no temor do Senhor? É você dançar, é você se alegrar em Deus. Por isso, meus irmãos, quando a gente ouve as pessoas falarem a seguinte frase, a gente fica até impactado, mas é o que ela está sentindo e falando com todo amor, porque ela teme o temor de Deus. Aquele jovem recém-convertido, ele fala: uhul, servir Jesus é melhor do que cheirar cocaína, servir Jesus é melhor do que droga na veia, estar com Jesus é a melhor emoção do que o álcool traz. Isso é deleitar, isso é temer a Deus. O crente que não teme a Deus, ele acha um saco ir para a igreja, ele acha um saco servir ao Senhor, ele acha um saco ter que ensaiar, ele acha um saco ter que preparar sermão, ele acha um saco ter que ser professor, ele acha um saco tudo que envolve Jesus. Porque ele não teme a Deus. Eu choquei vocês falando assim? Que é um saco? Sabe o que é saco? Não, o saco do Papai Noel, que enche de coisa lá, ó, e sai distribuindo na historinha lá do Klaus. É isso, meus irmãos. Quando a gente teme ao Senhor, a gente se diverte fazendo a obra de Deus. Uhul! Estou incomodando você, irmão? Sim ou não? A gente se diverte. Deixa eu ver aqui agora o que eu vou pregar. Abro a Bíblia e começo a me divertir. Aleluia. Hoje eu vim aqui para a aula de canto, me divertir a beça. Glória a Deus. Quando a gente teme a Deus, a gente gosta de fazer as coisas de Deus, a gente honra o que Deus honra, a gente ama o que Deus ama, a gente quer fazer aquilo que Deus faz, a gente quer alegrar a Deus, assim como uma criança chega da pré-escola com aquele desenho tudo velho, tudo amassado, feio pra caramba. E a criança mostra, que nem a Nina mostrou para mim sexta-feira agora, quando eu abri a porta de casa, ela já veio: vovô, o que é isso, Nina? Isso aqui é laranja, é maçã, é blueberry. Eu falei: o que é isso, Nina? Que lindo, não entendi nada. Mas, meus irmãos, quando a gente teme a Deus, a gente fica assim diante do Pai. Eu quero concluir essa palavra, meus irmãos, e incentivar você a temer a Deus. Tema a Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria. O temor do Senhor, meus irmãos, é atrair o Espírito Santo. O temor do Senhor é se deleitar na presença dEle. Eu vou naquele projeto social, vou levar quentinha, que legal, eu vou dar comida para as pessoas. Sexta-feira lá no Veloso a gente tinha esse projeto, a gente tinha uma parceria com o Cipava, e toda sexta, meu irmão, era uma comidaiada. E acabava, meu irmão e minha irmã, o momento de a gente entregar comida, umas latonas desse tamanho assim, ó, de arroz. Ia todo mundo lá cantando glória, glória, aleluia. E cantando e contando testemunho, e lavando panela. E que alegria fazer a obra de Deus, irmão. Uhul! Que alegria poder estar aqui na terra fazendo a obra de Deus. Quando eu vejo o Marquinhos hoje pegando o violão e lá e cantando, o reverendo Marquinhos gravando, Spotify, é assim que fala?
música no Spotify, quando eu vejo o reverendo Júnior tocando no YouTube, pregando, quando eu vejo o Leandro que toca aqui com a gente às vezes tocando, quando eu vejo o Denilson que hoje é músico profissional tocando, quando eu vejo meus irmãos, tantas pessoas que passaram pelas minhas mãos. Eu dedicava o sábado todinho de manhã para pegar na mão de todos os meus alunos. Eu ensinei a Esther a tocar violão. A gente começou a namorar. E ela tinha um violão da hora, irmãos, que ela emprestou lá do vizinho, violão branco. Violão branco. Meus irmãos, que alegria, que alegria. É para minha glória? Não, que para minha glória que nada. Eu tenho prazer em fazer isso, irmãos. Eu tenho prazer. Eu me deleito no Senhor, não sou melhor do que ninguém aqui. Quando eu vejo o Rubens aqui tremendo, com a vara verde aqui pregando a palavra, está se deleitando no Senhor. Quando eu vejo a presbítera Silaína, quando ela fica nervosa, ela fala forte, irmãos. Profetizando, se deleitando no Senhor. Quando o irmão Luiz vem aqui com a letra dele cantar, ele está se deleitando no Senhor, né? Que bênção, irmãos. Trabalhe para Jesus. Esteja na presença de Jesus. Às vezes você não pode estar na igreja fazendo algo, mas às vezes você pode também se ajeitar a sua agenda. Eu quero concluir dizendo então que Provérbios 1:7, na parte final do versículo diz que os insensatos desprezam a sabedoria. Não vamos ser insensatos, irmãos. O insensato é aquele que pratica atos contra o bom senso. Contra o bom senso. E uma coisa eu quero dizer para vocês aqui, igreja. Eu não conscientizo ninguém. Ninguém conscientiza ninguém. O professor não conscientiza o aluno. Ninguém conscientiza ninguém. O pai não conscientiza o filho. Ninguém conscientiza ninguém. A gente ensina, a gente mostra, a gente fala, assim como nós recebemos os ensinamentos dos nossos pais, recebemos os ensinamentos dos nossos professores de escola dominical, recebemos os ensinamentos dos nossos pastores, a quem honramos, mas ninguém pode nos conscientizar. Nós é que nos conscientizamos. Se você não se conscientizar que você não pode jogar papel no chão, ninguém vai conseguir fazer você não jogar. Mesmo que você saiba que não pode jogar. É você e você que tem que se conscientizar que você não pode ser um insensato. Porque os insensatos desprezam a sabedoria. Isso significa que os insensatos, além de sufocarem o Espírito Santo, deixam de temer a Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. O insensato, ele sufoca o Espírito Santo e deixa de temer a Deus. Mas ele ama Jesus, mas ele conhece Jesus, conhece a Bíblia, mas ele deixou de temer a Deus, porque quando a gente teme a Deus, a gente ama o que Deus ama, a gente honra o que Deus honra, nós damos um lugar a Deus de honra em nossas vidas, e nós temos pavor de errar contra Deus, porque não queremos entristecer o Espírito Santo. Meus irmãos, os insensatos desprezam a sabedoria. Isso significa que os insensatos, eles sufocam o Espírito Santo, deixam de temer a Deus, e de acordo com Isaías 11:1, o Espírito traz deleite no temor do Senhor, sabedoria, entendimento, fortaleza, conhecimento. Quando tememos o Senhor de todo o nosso coração, presta atenção, todo final de semana, aliás, todo final de sermão, de mensagem, eu vou falar algumas coisas, alguns benefícios que vêm nas nossas vidas quando a gente teme a Deus. Quando nós tememos o Senhor de todo o nosso coração, nos asseguramos da plenitude da bondade de Deus. Quando você teme a Deus, você tem a plenitude da bondade de Deus sobre a sua vida. Isso está registrado, meus irmãos, na Bíblia.
Quando nós tememos ao Senhor, verdadeiramente, nós temos a proteção de Deus sobre a nossa vida. Nós temos o shalom de Deus. Nós temos vida, honra e riqueza. Tudo que todo mundo procura. Por isso que uma pessoa, meus irmãos, que é pobre, como nós somos pobres e não teme a Deus, é uma pessoa infeliz. E por isso que todo rico que não teme a Deus também é infeliz. Porque não é riqueza. É o temor de Deus que faz a diferença. A bondade de Deus está registrada lá em Salmo 31, 19. Como é grande a tua bondade, que reservaste, olha só, que reservaste aos que o temem. Deus, ele reserva um pote de bondade, só para quem o teme, conforme Salmo 31. Da qual usas perante os filhos dos homens. Proteção, Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Proteção de Deus. Tema Deus, e Deus vai proteger você através dos seus anjos. Vida, honra e riqueza. Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Quando eu temo ao Senhor, então, eu tenho riqueza, eu tenho honra e eu tenho vida. Glória a Deus.